Peraí, vamos pensar um pouco. Será que existe mesmo uma cultura que seja 100% pura? Uma tradição que nunca, nunquinha, teve contato com outras? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje com a ajuda de um livro fundamental do historiador Peter Burke. E, para começar, olha só essa frase do intelectual Edward Said. Ela é a chave de tudo, basicamente. A ideia é que nenhuma cultura nasce do nada isolada numa bolha. Elas estão sempre pegando coisas emprestadas, trocando, se misturando umas com as outras. O tempo todo. E o nosso guia nessa jornada fascinante é o historiador britânico Peter Burke. No livro dele, Hibridismo Cultural, ele vai ponto por ponto desmontando essa ideia de pureza e mostrando como a mistura, na verdade, é a regra do jogo na história da humanidade. Ok, então vamos direto ao ponto. A ideia principal do Burke é um verdadeiro soco no estômago daquela noção de que existem culturas autênticas, puras, sabe, intocadas. Para ele, essa ideia de pureza é pura ficção. O que existe na realidade é o que ele chama de contínuo cultural. Tenta imaginar a fronteira entre a Holanda e a Alemanha. É impossível traçar uma linha e falar, aqui, exatamente aqui, termina o holandês e começa o alemão. Não dá. As línguas, os costumes, tudo vai se misturando aos poucos. Com as culturas é a mesmíssima coisa. As fronteiras são sempre porosas. Beleza, se tudo se mistura então, o que exatamente está sendo misturado? Falar em hibridismo assim, solto, pode parecer meio abstrato, né? Mas o Burke deixa essa ideia bem mais concreta, bem mais fácil de enxergar. Ele organiza o fenômeno em 3 grandes áreas que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Os artefatos, ou seja, os objetos, as coisas, as práticas, que são os nossos costumes, os rituais, e, por fim, os próprios povos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Começando pelo mais palpável, o mais fácil de pegar na mão, os artefatos. A gente está falando de objetos físicos que, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, carregam na sua própria forma a história de encontros entre mundos diferentes. E os exemplos aqui são muito bons. Pensa na arquitetura das igrejas de Cusco, lá no Peru. Elas foram construídas em cima de templos incas. Então o que a gente vê é o barroco europeu misturado com a pedra, com os símbolos andinos. Ou como dizia o Gilberto Freire, os móveis ingleses, que, quando chegaram no Brasil, tiveram que ser adaptados. Ficaram com mais curvas, se arredondando no clima brasileiro. A cultura se materializa nos objetos, percebem? Agora, vamos sair um pouco dos objetos para entrar na segunda categoria, as práticas. Aqui, a mistura acontece naquilo que as pessoas fazem no dia a dia, no jeito de celebrar, de cozinhar, na música que se ouve ou até nos esportes que se praticam. A música é um terreno muito fértil para isso. O reggae, por exemplo, que nasceu lá na Jamaica, tem uma batida que mistura influências da África, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, tudo junto. No esporte tem o cricket, um jogo britânico super formal que foi completamente reinventado nas Ilhas Trobriand, ganhando danças e cantos de guerra locais. E até na comida. O prato que muita gente acha que é o mais típico da Grã-Bretanha, o curry com batata frita, é um exemplo delicioso de hibridismo. E aí a gente chega na camada mais profunda, mais íntima do hibridismo. Ele não está só nas coisas que a gente usa ou nos nossos costumes. Ele está dentro das próprias pessoas. Pessoas que vivem entre culturas diferentes acabam desenvolvendo o que o sociólogo W.E.B. Du Bois chamou de consciência dupla. É a experiência de se enxergar com os próprios olhos e, ao mesmo tempo, através dos olhos de uma outra cultura. O hibridismo, nesse ponto, vira parte da identidade das pessoas e de comunidades inteiras. Certo, mas como é que a gente fala sobre tudo isso? Burke mostra que as palavras que a gente usa para descrever essa mistura cultural são super importantes e carregadas de história. Cada termo que a gente escolhe é como se fosse uma lente diferente para olhar para essa interação. Alguns sugerem uma coisa mais harmônica, outros mais conflituosa, outros uma simples adaptação. Vamos ver alguns dos mais importantes. Pega a palavra sincretismo, por exemplo. Hoje, a gente usa para falar da fusão de religiões, como a associação entre Santa Bárbara e o orixá Xangô. Mas, essa palavra nem sempre foi neutra, não. Lá no século XVII, era um termo super pejorativo, usado para descrever o que eles viam como uma bagunça, uma confusão religiosa. E essa distinção aqui é fundamental. A aculturação, muitas vezes, passa a ideia de uma via de mão única, sabe? Onde uma cultura dominada só absorve as coisas da dominante. Mas aí vem o antropólogo cubano Fernando Ortiz e propõe um termo bem mais interessante, transculturação. A ideia é de uma via de mão dupla, uma troca, onde as duas culturas se modificam nesse contato, mesmo que a relação de poder entre elas não seja igual.
E talvez a metáfora mais poderosa que o Burke apresenta seja a de tradução cultural. A ideia aqui é que nenhuma cultura só absorve uma coisa de fora de forma passiva. Ela sempre traduz, ou seja, ela reinterpreta aquilo dentro da sua própria lógica, das suas próprias categorias. O exemplo histórico disso é simplesmente brilhante. Imagina a cena. A tripulação do Vasco da Gama chega na Índia, lá em Calicut. Eles entram num templo hindu e veem um monte de imagens de deuses que eles nunca viram na vida. O que eles fazem? Eles traduzem para a única referência que eles tinham, a Santíssima Trindade do cristianismo. Eles acharam que tinham encontrado uma versão exótica da própria religião deles. Isso é a tradução cultural em ação, na prática. Então, depois de passar pelos objetos, pelas práticas, pelas pessoas e até pelas palavras, qual é a grande lição que a gente pode tirar da obra do Burke? E a gente volta para o Edward Said, porque essa frase dele amarra tudo perfeitamente. A pureza é um mito, a mistura é a regra, a interação, o empréstimo, a adaptação, isso não é exceção, isso é o motor da história de todas as culturas. E aí a gente chega no ponto final. No fim das contas, por que essa perspectiva de um mundo híbrido realmente importa? Qual a diferença que isso faz? Porque enxergar um mundo assim liberta a gente daquela ideia de que cultura é uma coisa estática, congelada no tempo, sabe? Como uma peça de museu. A cultura é viva, é um processo dinâmico, um fluxo constante de criatividade, de adaptação, de inovação, que nasce justamente desses encontros entre o que é diferente. Bom, isso foi só um mergulho rápido nas ideias super provocadoras do hibridismo cultural. Para quem quer continuar essa exploração e entender mais a fundo como o nosso mundo complexo e todo misturado se formou, a leitura do livro do Peter Burke é, sem dúvida, o próximo passo essencial.